A CPI da Covid-19 marcou para sexta-feira os depoimentos do deputado federal Luiz Miranda e do seu irmão, o Luiz Ricardo Fernandes Miranda, chefe da divisão de importação do Ministério da Saúde. A convocação foi decidida a partir do depoimento do servidor público ao Ministério Público Federal. Miranda declarou ter sido submetido à pressão anormal de Alex Lial Marinho, tenente-coronel do Exército, assessor e homem de confiança do então ministro Eduardo Pazuello, para fechar a compra da vacina indiana da Covaxin. De acordo com os dados do Tribunal de Contas da União, a Covaxin foi a vacina mais cara negociada pelo governo federal até agora, 4 vezes maior que a vacina da Fiocruz, a AstraZeneca. Vou começar com a nossa nova integrante aqui, a nossa Bruna Torlai, querendo saber um pouquinho, e essa história, dá para confiar no Luiz Miranda? Não dá. O Luiz Miranda é o cara que tem a menor credibilidade ali do Congresso e olha que a competição ali não é fácil. Obviamente, a gente pode até pensar que aquelas mensagens, aqueles prints todos que ele divulgou foram armadilhas mesmo que ele colocou ali para usar no momento oportuno. Como não houve compra, fica muito complicado aí você levar essa história adiante, né? É mais uma das armadilhas que o Luiz Miranda coloca ali para oportunamente ganhar um pouquinho de palco com a oposição e simpatia aí dos adversários do governo. Muito bem, Amanda Klein, você concorda com a Bruna ou não? Olha, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, mas primeiro é preciso notar que a CPI muda de patamar porque chega mais perto do presidente da República com essa denúncia de um deputado federal aliado do presidente Bolsonaro, também eleito nessa esteira do bolsonarismo, e que disse ter estado com o presidente da República e feito essa denúncia da suspeita de corrupção no contrato da compra da vacina indiana Covaxin. Os bolsonaristas queriam tanto seguir essa trilha da corrupção, pois é, agora temos uma revelação estrondosa que pode potencialmente implodir um dos principais pilares do governo, que é justamente esse combate à corrupção. O Bolsonaro sempre se gaba de não haver casos de corrupção no governo dele. Agora, por que é preciso ter cuidado? É preciso ter cautela, porque por enquanto estamos no terreno da denúncia, nada foi provado. Precisamos ouvir a Polícia Federal e, naturalmente, o presidente da República. O que temos de concreto até agora? Essas duas entrevistas bombásticas, né, tanto do deputado quanto do irmão dele, que é servidor de saúde, concursado há 10 anos e é responsável pela área de importação de insumos e medicamentos. Ele disse ao Ministério Público Federal que já estava nessa investigação, primeiro na área civil, depois foi ampliada para a área criminal, que sofreu uma pressão incomum para comprar rapidamente, fechar rapidamente o contrato de compra da Covaxin. Então, são indícios graves, né? Nessas entrevistas hoje, tanto o Luiz Miranda, eles têm o mesmo nome quase, né? Um é Luiz Miranda, o deputado, e o servidor é Luiz Ricardo Miranda. Em entrevistas a diferentes veículos de comunicação, eles disseram que estiveram com Bolsonaro no Palácio da Alvorada, no dia 20 de março, e apresentaram toda essa documentação, principalmente, e eu acho que aí é preciso seguir exatamente essa trilha, que é um contrato, uma antecipação de compra no valor de 45 milhões de dólares dessa vacina da Covaxin. Isso não fazia parte do contrato inicial e com uma terceira empresa, uma empresa que também não fazia parte do contrato oficial inicial, que é a empresa Madison, com sede em Singapura. Então, esse pode ser um detalhe importante, uma informação importante para a CPI seguir. Eu conversei mais cedo com o presidente da CPI, Omar Aziz, ele disse que vai tratar o caso com muita responsabilidade e já pediu ao delegado que acompanha a CPI para entrar em contato com o diretor-geral da Polícia Federal e saber se a PF foi informada em algum momento pelo Bolsonaro, né? Porque o Bolsonaro disse ao deputado que iria passar essas informações para a PF, pedir uma investigação. Então, agora a CPI quer saber se a PF foi notificada, se foi aberta uma investigação para essa compra da Covaxin e assim, tomar as próximas medidas, as próximas iniciativas. Então, vamos esperar, mas são denúncias importantes. Muito bem, Amanda Serrão, quem é Luiz Miranda? Pois é, um deputado polêmico que gosta de aparecer fazendo factoides, né? Um campeão de fake news que tem a credibilidade pouco reconhecida no Congresso Nacional. Por isso é muito cuidado quando agora a esquerda vem comemorando, finalmente vamos encontrar a corrupção que vai derrubar Jair Bolsonaro. Certo? Errado. Não é.
Primeiro porque sequer houve crime, não houve compra ainda de vacina. Houve uma tratativa, um começo de negociação que por essa história, por esse rolo todo que está acontecendo, provavelmente não será nem efetivada. Agora, o que a recomendação manda que se faça? Polícia Federal para cima de todo mundo. Tem desconfiança? O remédio, a vacina, chama-se PF. Essa vacina funciona muito bem, porque, em princípio, o que parece é que esse caso aí pode ser uma situação aí de uma outra doença muito curiosa também, que pode ser a tal da doença que ataca aqueles que não gostam da farda, né? Uma fardafobia. Então, essa denúncia contra o tenente-coronel que trabalhava com Pazuello, dando a entender que também tinha uma assessora do Palácio do Planalto que tinha grandes interesses com as empresas que estariam negociando a compra dessa vacina. Essa conversinha, essa lenda é muito bacana. Então, se ela é bonita, Polícia Federal para terminar de avaliar se esse roteiro é verdadeiro ou não. É hora de transparência total. Aqui no Brasil não podemos ter corrupto de estimação. Tudo tem que ser apurado com extremo rigor. Infelizmente, a CPI vai fazer a apuração na base da palhaçada, porque ela é a Comissão Picareta de Inquisição, cujo objetivo já prévio, determinado e estipulado, já no roteiro de Renan Calheiros, é tentar incriminar Jair Bolsonaro. Então, que a Polícia Federal vá com tudo para cima de todos para investigar esse caso. Muito bem. Constantino, pegaram o Bolsonaro? Não, pegaram um notório picareta espalhando notícias que baseiam-se apenas na sua palavra, que vale muito pouco, e que só pessoas que levam a sério senadores como o Omar Aziz e o Renan Calheiros, né, que se identificam muito com esse tipo de coisa, o gabinete paralelo do lulismo, e militantes petistas ou tucanos disfarçados de jornalistas na imprensa, né? Aqui em Miami ele é muito conhecido, né, esse Luiz Miranda, e eu garanto que ninguém que conhece a fama compraria um carro usado dele. Veja, essa história toda não se sustenta por 2 segundos de reflexão. O ministro Queiroga já disse que não houve compra de vacina. O presidente é, ao mesmo tempo, né, e aí fica escancarada a militância, acusado de não se esforçar para comprar vacina e agora, por, abre aspas para a expressão um tanto subjetiva, pressão atípica na compra de uma vacina, né? E aí falam que o preço foi 1000% acima e dão manchetes disso nessa mídia decadente aí, decrépita, né? Bastava um Google, não tem um estagiário para ir no Google ver o site oficial do laboratório dizendo que o preço para exportação é de 15 a 20 dólares? Meu Deus do céu. Então o negócio é escancarado, né? É uma campanha difamatória e contraditória ao mesmo tempo. O presidente não quer comprar vacinas, o presidente quer fazer pressão demais para comprar uma vacina, cara. E aí a gente realmente não consegue levar nada a sério, né? É realmente uma coisa muito feia. Agora, o assunto mais relevante, à exceção dessa CPI patética, circense, é sobre qualidades de vacinas. Aí sim, nós temos hoje o New York Times, um jornal insuspeito, né, da esquerda, New York Times, falando que 90 países que compraram a vacina Xing Ling chinesa estão tendo problemas, né? E a gente já sabe disso. Chile bem ao lado, Uruguai, né? A Indonésia está tendo problema, Seychelles teve problema. A gente tenta apontar, mas a mídia ignora isso. E aí militantes dorianas dentro da imprensa ficam revoltados com a elite, porque tem gente que não está querendo tomar a vacina chinesa. Eles estão incomodados com o direito de escolha dos indivíduos, e aí já tem campanha nessa mídia decrépita dizendo que vacina não é que nem vinho e cerveja, não tem que escolher, né? Bom, meu corpo, minhas regras, né? Serrão, você. Exatamente. Isso é que nós temos cobrado duramente. É preciso avaliar a qualidade das vacinas, é preciso uma pesquisa séria para saber quais os efeitos colaterais delas. Mas antes, aí o Brasil está sendo extremamente responsável, está botando a população para tomar a vacina primeiro, sem haver uma testagem maior efetiva para saber quem realmente contraiu ou não o coronavírus. Até agora, os números são muito esquisitos. Apenas 18 a 20 milhões contraíram o coronavírus numa população de 213 milhões de brasileiros. Isso está esquisito. Então, não teve pandemia. Se essa informação é realmente verdadeira. Então, a gente tinha que ter o dado real para, na hora que você vacina, não importa com qual vacina, se esse medicamento vai ser seguro para a população. Então, tem que pesquisar, tem que avaliar, porque a gente não pode ser ratinho de laboratório.
Muito bem, queridos. Notícia de última hora aqui. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, acaba de pedir demissão do Ministério do Meio Ambiente. Daqui a pouquinho a gente vai comentar isso aqui no 3 em 1. Mas antes a Amanda quer comentar sobre essa polêmica toda envolvendo a Covaxin. Vai lá, Amanda. Não, emendando nesse caso, né, porque a gente acabou de falar que não tinha corrupção nesse governo, parece que tem. Temos o primeiro demitido, alguém que tenha pedido demissão, Ricardo Salles, que sempre foi um queridinho do bolsonarismo, mas não conseguiu se sustentar no cargo, é alvo de operações da PF também e de outras investigações, pelo menos 2 investigações diferentes. Agora, voltando ao tema que havíamos discutido, porque estávamos discutindo, porque eu não entendi como a gente pulou de Covaxin para a Coronavac, mas o caso aqui é Covaxin e há denúncias importantes, sim. Se não houve pagamento efetivamente feito, foi porque as doses não foram entregues. O Ministério da Saúde fechou e anunciou em página oficial do governo o contrato de compra da Covaxin, que, aliás, foi fechado 3 semanas antes do contrato de compra da Pfizer. Tá? Então, a gente tem esse contrato fechado no dia 25 de fevereiro, um contrato de 20 milhões de doses por 1,6 bilhão de reais, a vacina mais cara paga pelo governo federal, R$80 a dose, $15, sendo que o contrato da Pfizer começou em $10, depois foi fechado em $12. Então, essa é a vacina mais cara, uma vacina que carecia de aprovação da Anvisa, não tinha aprovação da Anvisa. Então, a gente tem 25 de fevereiro, foi fechado apenas em 97 dias, nenhum outro contrato foi fechado tão rapidamente quanto da vacina da Covaxin, e mesmo agora, ela não teve aprovação da Anvisa ainda, tem só uma aprovação mesmo assim parcial, cheia de especificidades e restrições para a importação do primeiro lote da Covaxin, que ainda não chegou. Então, é todo um contrato de compra permeado de suspeitas. O Ministério Público Federal está investigando, estava na parte civil, foi para a parte criminal. Então, é lógico que a gente tem que descobrir o que aconteceu. Afinal de contas, por que o governo se esforçou tanto para comprar vacina de um laboratório muito menos conhecido, com muito menos reputação e credibilidade do que a Pfizer, ou do que a Johnson & Johnson? Todos esses contratos foram fechados posteriormente. Isso porque já tinham a aprovação de grandes agências internacionais, como a FDA, a Anvisa americana. Então, é lógico que tem coisas estranhas. E se essa denúncia foi feita pelo deputado, né, porque também é outra tática envolvida aqui, sempre descredibilizar e desacreditar o mensageiro, o portador da notícia. Se essa denúncia foi de fato feita ao presidente da República, que veja, isso está rolando desde hoje cedo, ele ainda não se pronunciou, o presidente Bolsonaro, e o presidente não informou a Polícia Federal, não tomou as providências, então, como servidor público, ele prevaricou, porque ele tem responsabilidade, ele tem obrigação de informar sobre qualquer suspeita de mal feito. E outra, é preciso ouvir novamente na CPI o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, que também saiu do cargo no último dia falando em pichulé. A gente tem que saber que pichulé é esse. Hoje o deputado Luiz Miranda disse que informou ao Eduardo Pazuello sobre esse esquema de corrupção também, que ele ficou atônito, surpreso e não sabia. Então, é preciso investigar que esquema é esse. A Precisa já é investigado em outros casos de corrupção, até em governos anteriores, no governo Michel Temer, quando Ricardo Barros era ministro da Saúde, também agora pelo Ministério Público do Distrito Federal por fraude na compra de testes de Covid. Então, é preciso entender por que essa Covaxin é a única empresa que teve uma atravessadora, Precisa, todos os outros contratos foram fechados diretamente com os laboratórios, e por que esse contrato foi fechado sob tanta pressão, tão rapidamente e por um preço tão elevado comparado às outras vacinas.